Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente para mais um encontro semanal para falarmos a respeito do nosso livro de férias, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E antes de iniciarmos, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, pedindo a Ele que esses ensinamentos contidos nessa obra possam penetrar em nossos corações, para que saibamos exatamente a responsabilidade que nos cabe por encarnarmos aqui, nesse país. Graças a Deus, hoje nós vamos falar dos capítulos 7, 8 e 9. E para falarmos do capítulo 7, os negros, vamos retomar um pouquinho o capítulo 5, que fala da escravidão, dos escravos no Brasil. Portugal, um país com 2 milhões de habitantes na época, não tinha braços suficientes para colonizar esse país, muito menos para tocar as lavouras de cana-de-açúcar que aqui se instalaram. Então, a solução vista pelos portugueses na época foi realmente lançar mão da mão de obra escrava. E os primeiros escravos, os primeiros a serem escravizados foram os índios. Então a escravidão índia se deu principalmente no período de 1540 a 1570. Foi proibida posteriormente pelo Marquês de Pombal em 1757, porque ele dizia que os índios não se prestavam à escravidão e não se prestavam mesmo. A terra era deles, eram civilizações milenares e eles realmente não se subjugavam, a maioria deles. Boa parte dos povos indígenas não se subjugavam aos portugueses. Outra desvantagem da escravidão indígena era que eles eram pouco resistentes às doenças do branco. Então, a alternativa que Portugal teve que achou na época, foi lançar mão de escravizar as pessoas nas costas da África, nas colônias portuguesas na África. E o primeiro navio negreiro aportou no Brasil em 1530, quer dizer, com condições absurdamente ruins. As pessoas escravizadas da África vieram ao Brasil e se submetiam a essa condição ruim. Por aqui existiam várias guerras, Mensah expulsando os franceses, lá do Nordeste, com guerras realmente com muito derramamento de sangue. E para contextualizar melhor, em Portugal, em 1580 tem início a Era da União Ibérica, ou seja, sobe ao trono português o rei de Espanha, que era Dom Filipe. Então ficou Dom Filipe I em Portugal e Dom Filipe II em Espanha, era a mesma pessoa. Por invigilância dos portugueses, que deixaram o lucrativo comércio de especiarias para dedicarem-se ao transporte, a escravizar pessoas, e foram assumindo débitos importantes com as leis divinas por conta disso. Então, Portugal acabou caindo frente ao governo espanhol, frente ao reinado espanhol. E até 1640, então, houve essa União Ibérica. O mesmo rei de Portugal era o rei da Espanha, foi a Era Filipina. Terminou quando Dom João IV, nós vamos chegar lá, vamos contar essa história, subiu ao trono português, vindo da Casa de Bragança, em 1640, após a Batalha de Montijo. É importante contextualizar e é importante também falar a respeito do nome da nossa pátria. Por que nós nos chamamos Brasil?
Na época, o nome dado pelos portugueses foi Terra de Santa Cruz. Mas por quê? Os navegantes já tratavam a nossa terra de Brasil por conta do comércio de pau-brasil, que o pigmento era usado para tingir tecidos. Porque a Santa Inquisição achava heresia em tudo e os portugueses temiam realmente que fossem condenados como heréticos por ter o nome de Terra de Santa Cruz, e principalmente porque na espiritualidade, uma terra onde tantas atrocidades aconteciam, era incompatível com o nome santo de Terra de Santa Cruz. Com todas essas atrocidades acontecendo, vocês se lembram do nosso querido Ismael, que vai até Jesus e disse, descontente com tudo que acontece por aqui, tanto derramamento de sangue, tanta atrocidade, tanta crueldade. E Jesus lhe diz que a dor é a eterna lapidaria. Tanto a dor de quem sofre, como a dor que vai vir pelo desajuste com as leis divinas de quem provoca essa dor. E Jesus então pede a Ismael que agasalhe aqui nessa terra alguns espíritos endividados, dizendo: agasalha-os no solo bendito, que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Acolhe, traz esperança, evangeliza. São espíritos desenvolvidos na inteligência, mas que a moralidade ainda não se desenvolveu. Inquisidores, senhores feudais, enfim, espíritos arraigados na matéria de várias formas. E eles aprenderiam então e queriam esse reajuste pela bandeira Deus, Cristo e Caridade de Ismael. E eles se reajustariam então pelo trabalho e pelo dever cumprido e pela resignação com sua condição. E tão importante foi o legado desses povos africanos escravizados aqui no Brasil, que são parte integrante da formação, da nossa formação como povo. E o legado foi importantíssimo de trabalho, de honra, de resignação, mas também de luta pela liberdade. Como Humberto de Campos cita, Palmares, onde eles nos deram lição de vida, fundando uma sociedade onde não havia ricos e pobres, e exemplificaram para nós essa resistência pela liberdade. Certo? Vamos então agora, falando rapidinho, porque é bastante extenso, era interessante até que vocês fizessem uma pesquisa a respeito disso, é bastante interessante. Falamos agora um pouco da invasão holandesa. E o capítulo começa falando das entradas, que eram expedições portuguesas destinadas a escravizar índios. Os índios, eles eram súditos do rei de Portugal, eram tidos como súditos, porque eles eram os habitantes da colônia, os primeiros. Então, a escravidão indígena era uma coisa complicada para eles, menos daqueles que resistiam. Os rebeldes podiam ser escravizados e eram, cruelmente. Tabas eram queimadas, eram massacrados os índios rebeldes, mortos sem piedade nenhuma. Os tamoios foram uma etnia que jamais se harmonizou aos portugueses, jamais se deu para a escravidão. E aqueles que desencarnavam e que viam essa situação aqui no Brasil, na pátria do Evangelho, então iam a Ismael pedir que alguma coisa fosse feita naquele sentido, né? Ismael respondia
Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Contudo, poderemos com nossos esforços auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas. Por quê? Intuição, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus divinos deveres. O povo português tinha uma característica muito interessante. Eles não se diferenciavam dos povos da época, atrasados, querendo poder, cobiça, ouro, não. Mas o interessante que eles tinham era o coração e a honradez. Então era importante que os portugueses continuassem aqui, mas eles precisavam de um exemplo. E a espiritualidade colaborou com isso, quando em 1624, após tomar de saque a cidade de Salvador, a capital do estado do Brasil, né, com muito sangue e destruição, a porta o fidalgo holandês Johan van Dort. Em 1637, depois desse, chega o governador Maurício de Nassau. Um governante voltado ao progresso, um governante com ideias liberais, reconstruiu Olinda, que havia sido destruída, libertou escravos, enfim, fez uma série de benfeitorias. E a história nos conta que esses holandeses acabaram se retirando do Brasil sem muita resistência, com a resistência dos locais, e se retiraram com uma pequena indenização, pequena proporcionalmente em dinheiro. Quer dizer, eles vieram, deram o exemplo e se retiraram, como a espiritualidade havia dito. Terceiro capítulo, desculpem a correria. Terceiro capítulo fala a respeito da restauração de Portugal. Lembram lá de Elio, Henrique de Sagres, lá da escola de Sagres, a escola de navegação? Procura Jesus muito triste com a situação do povo português, que estava subjugado sob o governo de Filipe IV, o último rei da era filipina, que tinha essa coisa de rei de Portugal, rei de Espanha ao mesmo tempo. Era um rei doentio, era um rei sem muitas condições de governar. E Elio então procura Jesus, que bondosamente esclarece que o povo português havia cometido inúmeras arbitrariedades e que tinha que ter o sofrimento redentor para aprender algumas lições que lhe seriam importantes. Lembrou da Inquisição, que tinha sido permitida pelos portugueses, lembrou de todas as atrocidades do Brasil, enfim. Elio argumenta que era necessário que houvesse alguém que viesse para multiplicar o evangelho tanto em terras portuguesas como em terras brasileiras. E aí, com o apoio de Jesus, da casa dos Bragança, de Dom Afonso de Bragança, então, depois de uma série de batalhas, sobe ao trono português Dom João IV da casa de Bragança, depois da Batalha de Montijo, em 1640. E aí Jesus previne de todas as providências que deveriam ser tomadas para que não houvessem mais invasões, mais complicações, mais derramamento de sangue, e Portugal realmente assina alguns acordos nesse sentido, por inspiração do mundo espiritual. É muito interessante a gente notar que tem até o acordo, um deles que foi firmado e que foi extremamente desvantajoso para Portugal, mas que, enfim, protegeu o Brasil da sanha dos ingleses. Então, com o apoio de Henrique de Sagres, sobe Dom João IV ao trono português, mas sozinho, não. Do Brasil, um pároco formado aqui no Brasil, português, que veio para o Brasil com 10, 11 anos de idade, ordenou-se padre aqui, um filósofo, orador maravilhoso, um médium maravilhoso, foi em 1641 apoiar Dom João IV no seu reino, Padre Antônio Vieira.
que foi inspirar em Portugal e que inspirou muita gente aqui no Brasil também. Retorna ao Brasil depois de alguns anos e foi um inspirador em uma série de coisas importantes que aconteceram no Brasil. Um exemplo, numa das frases que ele diz, é o seguinte: no Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas no Maranhão, não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta acenar o diabo com um tijupá de pindoba, que era uma palhoça, né? Onde tinham trabalhadores coberta de pindoba, que é uma palmeira, e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. E muita gente envergonhada com esta frase libertou então os seus escravos. Aguardem, meus queridos, os próximos capítulos. Um grande abraço, muita paz.